Salve, salve! Tudo bem com você? Beleza, então? Bom, seguinte, nós vamos continuar falando da botânica, tá? Só que hoje a gente tem uma proposta um pouquinho diferente, que é a seguinte, ó. Nós vamos falar do módulo 2, tá? No livro 1 ainda, tá? Na página 124. E aí, eu gostaria que vocês tivessem uma forma um pouco diferente de pensar, tá? O livro de vocês está excelente quanto aos textos, ok? Então, não fique preso somente à parte da videoaula. Porque nessa videoaula a gente tende, então, a falar as coisas de uma maneira um pouco mais rápida do que o comum, tá? E você tem um subsídio aqui, você tem algo que você pode consultar a hora que você quiser, tá? Então, eu conto com isso, né, também, tá? Além de você assistir a aula, fazer aqueles exercícios que está nos dando um feedback interessante, tá? Porque com os exercícios eu sei que você está assistindo a aula e também que você está dentro do conteúdo, que você está conseguindo compreender o conteúdo. Por quê? Porque a gente tem a porcentagem de acertos. E até então, a turma como um todo está mais para excelente e muito bom do que para ruim ali e péssimo, tá? Então, isso nos dá um respaldo bastante interessante. Legal? Bom, detalhe, você tem muitos outros exercícios, tanto aqui no livro, tá? Quanto lá no portal do SAS. E é isso que eu gostaria de deixar a mensagem. Gente, aproveite. Na hora que você tiver um tempinho, eu sei que tem muita coisa para você fazer, de várias outras disciplinas, tá? Mas dê também uma atençãozinha para aqueles exercícios lá do SAS, tá? Porque aquilo lá também gera um relatório que vai ser útil lá na frente para a gente. Legal? E falando lá na frente, prepare-se, tá? O tempo está passando. O tempo está passando. E isso vai ser, digamos assim, um diferencial. Logo, logo os vestibulares estarão aí. E se você estiver preparado, preparada, você vai conseguir fazer os vestibulares adequadamente. Beleza? Bom, briófitas, nosso assunto do momento. O que a gente precisa saber? Onde que as briófitas estão? Primeiramente, no começo de tudo, né? Briófita é o primeiro grupo vegetal. Mas por que vegetal? Porque tem embrião, né? Porque fazem parte do grupo das embriófitas. Então, nessa relação evolutiva, nessa relação filogenética, que veio das algas como ancestral comum a todos os grupos vegetais, a gente vê esse primeiro diferencial, né? A formação do gametângio e o embrião em desenvolvimento. Tá? Bom, a minha expectativa é que a gente fale de briófitas e pteridófitas nessa aula, tá? Então vamos fazer isso acontecer. Vamos lá? Bora lá então. Briófitas. Quem faz parte do grupo das briófitas? Os musgos, as hepáticas e os antóceros. Esses são os nomes dados ao grupo de forma genérica, tá? Só que a gente sabe que existe o filo briófita, filo hepatófita e filo antocerófita. Tá? Não sei se deu certo eu sair da frente aí. Então, são 3 filos para a gente estudar. Musgos, briófita, hepáticas, hepatófita, antóceros, antocerófita. Beleza? Então, é assim que a gente precisa relacionar briófitas com esses grupinhos. Porém, todas as briófitas têm a mesma caracterização, legal? Todos têm primeiras plantas, né, a conquistar o ambiente terrestre, são totalmente dependentes da água, tá? Em qualquer fase da sua existência, ela vai precisar de água. Tá? Caso não tenha, ela pode até resistir em ambiente seco, porém não consegue se desenvolver, como acontece em troncos de árvores, né? Na cidade, por exemplo, tá? Bom, quando tem ambiente úmido, elas vão se desenvolver. Então, elas vivem em locais úmidos e sombreados, sobre pedras, troncos e próximos a cursos d'água. Tá legal? Bom, por que elas dependem da água de uma forma bastante próxima? Né? Por que elas são dependentes da água? Bom, tanto para a questão reprodutiva, quanto porque elas não possuem vasos condutores de seiva. Tá? Então, elas não conseguem buscar lá do solo a água de forma tão simples. Então, elas precisam estar em ambiente úmido para que essa umidade consiga fluir por essa planta. Tá? Assim como acontece, ó, água, sais passam de célula por célula. Célula por célula.
como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E isso impede com que essas plantinhas cresçam, tá? Então, por isso que a gente pode ter... Briófitas são plantas bem pequenininhas, tá? Elas não passam de centímetros, tá? A maior das briófitas encontradas hoje está na Austrália, tá? Que ela tem cerca de 25 centímetros de tamanho. Mas isso é porque elas têm uma adaptaçãozinha um pouco diferente. Elas possuem algumas células um pouquinho diferentes dessas que a gente está vendo aqui, tá? No geral, as briófitas precisam passar a água e os sais célula por célula, até chegar lá no final. Isso, então, impede com que elas cresçam de uma maneira exagerada, tá? As briófitas da Austrália, elas têm um grupinho de células assim, transportadoras, chamadas de adrome e lepidome. Adrome e lepidome. O adrome vai transportar água e o lepidome basicamente vai transportar um pouco mais de seiva. Mas isso não é ou não são vasos condutores de seiva, tá? Então, assim, por mais que a briófitazinha consiga crescer, ela não terá vasos condutores de seiva. Legal? E assim, tem que passar de célula por célula, mesmo tendo o adrome e o lepidome. Beleza? Bom, briófitas, elas têm basicamente duas fases. A fase do gametófito e a fase do esporófito. Beleza? Bom, essas duas fases, elas estarão presentes juntas, por isso que uma depende da outra. Por exemplo, ó, a parte do esporófito cresce sobre o gametófito, tá? A gente vai ver isso lá no ciclo reprodutivo. E a fase do gametófito, ela é permanente, não depende do esporófito em si, né? Para sua sobrevivência. E então, nós temos o seguinte detalhe. O esporófito é dependente do gametófito, tá? É como se fosse um certo parasitinha dele, tá? Não é um parasita porque não faz mal, tá? Bom, aqui no gametófito, a gente vai encontrar o rizoide, o cauloide e o filóide. Não pode ser chamado nem de raiz, nem caule, nem folha, porque essa estrutura não veio do embrião, tá? Então, ele não tem organização estrutural. Não tem vasos condutores, por exemplo, tá? Então, isso aqui eu não posso chamar de raiz, de caule e de folha. É rizoide, cauloide, filóide, que vai compor a fase do gametófito, que é a fase predominante, que é a fase que a gente vai ver o tempo todo no grupo, por exemplo, dos musgos aqui, como é o nosso principal representante, tá? Mas a gente pensar em hepáticas, pensar em antóceros, essa fase gametofítica é a fase predominante também, tá? Bom, quando tem o ciclo reprodutivo, nós teremos a fase esporofítica. Essa fase esporofítica, ela é passageira. É uma fase que vai produzir os espólios e aí ela vai desaparecer. Então, ela é uma fase menos duradoura. A fase duradoura é a fase do gametófito. Beleza? Muito bem. Aqui na fase do esporófito, a gente encontra uma haste e encontra uma cápsula, que é onde formam os esporos. Legal. Bom, musgos serão os nossos principais representantes, os musgos, que fazem parte do filo Bryophyta. Tá? O grupo como um todo se chama Bryophytaceae. Tá? Aqui está a fase do gametófito, que é o que vai estar presente o tempo todo, como acontece aqui nessa floresta, aqui, né? Nesse ambiente úmido, sombreado, tá? Onde elas conseguem se desenvolver. E essa fase marronzinha aqui é a fase esporofítica, que vai estar presente quando entrar no ciclo reprodutivo, tá? Como acontece aqui, ó, fase gametófito, fase esporófito. Né? A fase do esporófito é totalmente dependente do gametófito dentro de um ciclo reprodutivo. Legal? Bom, aqui estão as hepáticas, filohepatófita. As hepáticas, elas são plantinhas que têm uma folhinha, né, a fase gametofítica, mais gordinha, porque ela tem uma reservazinha de água, tá? Mas elas também vivem em ambientes úmidos e sombreados, tá? São plantinhas que se alastram, tá? Só que elas têm uma característica um pouquinho diferente, é uma questão peculiar que eu já quero passar para vocês. Essas plantinhas, elas se reproduzem, na maioria das vezes, de forma assexuada, tá? Elas têm ciclo sexuado, professor? Sim, tem, mas ela tem a característica assexuada de forma predominante.
E quando elas estão assim, elas começam a formar bolsinhas de células, e essas bolsinhas de células são chamadas de propágulos. E esses propágulos, eles se propagam, eles se disseminam, eles saem do grupinho, né, da plantinha mãe e vai então para o ambiente gerar uma nova hepática. Legal? Quando tem a fase do ciclo, ela também tem uma fase esporofítica que cresce sobre a fase gametofítica, tá? Então, na mesma circunstância de dependência, tá? Esses são os antóceros, filoantocerófita. Antócero, ele é até um pouco próximo dos musgos, tá? Só que o que a gente vê aqui é que o cauloide, ele não tem os filóides clássicos, tá? Então, é uma estruturazinha mais compacta, que vai crescendo. Então, a fase gametofítica é um pouco diferente, tá? O que deixa tranquilo é que esses grupos, a hepática e o antócero, eles não são cobrados de uma forma tão complexa quanto do musgo, que a gente vai continuar estudando, tá? De maneira geral, importância. Contribuem para a diversidade vegetal, importantes em algumas partes do mundo pelas grandes quantidades de carbono que armazenam, tá? E aí eu passo a fazer um comentário para vocês. Existe a turfa, tá? A turfa são grandes aglomerados de briófitas que acumulam uma quantidade muito grande de carbono, tá? É como se fosse uma floresta, né, captando carbono nesse grupo. E eles vão virar assim, de certa maneira, uma estrutura muito grande, tá? Eles vão se acumulando e vai formando então andares de briófitas, de musgos, tá? Que chama-se turfa, tá? Juntamente com líquens, são importantes colonizadores, tá? De rochas e superfícies nuas, tá? Sensíveis à poluição atmosférica, tá? Então, onde tem área poluída, o musgo não está. Então, eles são excelentes indicadores de poluição, principalmente quanto a enxofre e chumbo, tá? Eles são excelentes indicadores, porque onde tem esses dois elementos, elas acabam não conseguindo se desenvolver. Então, onde tem musgo, significa que o ar é menos poluído. Não é que não é poluído, tá? É menos poluído, beleza? Vamos para aquela parte, né, em que eu comentei com vocês, que é a parte reprodutiva, tá? Briófitas e reprodução. Onde que está a briófita e reprodução? Aqui, ó, no módulo 3, página 134, tá? Professor, como assim? É que o livro ele desmembrou os dois grupinhos, tá? Então, ele faz com que a reprodução esteja desmembrada do grupo como características. Então, lá no módulo 3, página 134, fala sobre a reprodução. E você sabe que reprodução é assim, né? Tem um ciclo haplodiplobionte ou simplesmente diplobionte, tá? Onde nós teremos a fase do gametófito e teremos a fase do esporófito, né? Já conhecemos a fase gametofítica e a fase esporofítica da briófita, principalmente do musgo, tá? A gente sabe que no gametófito haverá a produção de gametas, que vão entrar em processo de fecundação, e aí gera o zigoto, que gera o embrião, que então vai desenvolver o esporófito, que por meiose forma os esporos, e que esses esporos germinam, formando o gametófito. Então, vamos ver no ciclo da briófita, tá? Eu vou começar pela fase do gametófito, tá? Que já possui a fase do esporófito. Então, isso aqui já é a plantinha completa, ó. No esporófito, que é sempre diploide, tá? Sempre diploide, a gente tem a cápsula. E dentro dessa cápsula está acontecendo meiose. Dentro dessa cápsula, ao acontecer meiose, formam os esporos, meiose espórica. Os esporos disseminam, né? Eles vão se espalhar, só que como é uma plantinha pequenininha, eles não vão longe, eles precisam ficar ali muito próximo, né? E aí eles germinam. Ao germinar, formam o gametófito. Só que olha que interessante, a maioria das espécies tem o gametófito masculino e o feminino separado, então eles são dioicos, tá? Aqui no masculino vai ter uma bolsinha chamada de anterídeo, que eu já conversei com vocês, que é onde forma os gametas masculinos. Portanto, esse anterídeo a gente chama de gametângio, estrutura que protege o gameta. Gameta, anjo. Anjo protege o gameta.
tá? E essa estrutura vai produzir os anterozoides por mitose. Mitose, que são os gametas masculinos aqui, né? E no gametófito feminino vai ter o gametângio, chamado de arquegônio. Você já sabe disso, que a gente conversou na aula passada, né? Arquegônio é o gametângio feminino, que vai produzir a oosfera, por mitose. Portanto, nós precisamos agora encontrar esses gametas. O anterozoide precisa encontrar a oosfera. E aí que vem um fato. Quem que faz esse encontro acontecer? A água. Por isso que nós falamos que as briófitas são dependentes da água para a fecundação. Porque o anterozoide, ele nada até a oosfera. Legal? O anterozoide nada até a oosfera. Para nadar precisa de água, tá? Assim que o anterozoide chegou na oosfera, fecunda. E essa fecundação vai começar a desenvolver, então, um embrião. E esse embrião, por mitose, vai crescendo. Mas olha que legal. Ele vai crescer sobre o gametófito feminino. Só o gametófito feminino vai apresentar o esporófito nessa sequência. Legal? Muito bem. Então, esse aqui é o ciclo de vida das briófitas. É o ciclo reprodutivo, onde a gente vai ter a reprodução sexuada, né, dos gametas aqui, e a formação do embrião, tá? Que é, então, uma condição, né, um desenvolvimento assexuado, que é por mitose, tá bom? Beleza. Então, essa é a questão da briófita. Como a gente vai repetir alguns detalhes do ciclo, eu preciso que você tenha o gametófito da briófita, o musgo em especial, e o esporófito da briófita, tá? Que vai participar desse ciclo. Com o nosso tempo, a gente vai falar agora das pteridófitas. Eu já vou emendar os dois grupos, tá? Nós estamos aqui nas metáfitas, né, no plantae pteridófita. Voltamos para o módulo 2, página 125. Tá? Então, eu preciso que você pegue o livro, página 125, tá legal? É onde tem, então, as pteridófitas. Bom, aqui nós temos um grupinho um pouco mais diversificado. Quem que a gente vai encontrar aqui? As pteridófitas fazem parte do filo Pterófita, onde a gente tem as filicíneas, onde tem samambaia e avenca. Samambaia e avenca. Tem o filo Licófita, as licopodíneas, onde tem licopódio e selaginela. Aí a gente tem o filo Esfenófita, onde tem a cavalinha. E a gente tem o filo Psilófita, que tem as psilotifícias, psilofitíneas, onde tem o psitólium e tem as timepsiteres. Essas duas plantinhas aqui não aparecem nos vestibulares, tá? Agora, a cavalinha, licopódio, selaginela, samambaia e avenca é muito comum, tá? Vamos falar delas então? Bom, geral, tá? No geral, criptógamas. Lembra o que são criptógamas mesmo? Não tem flores. Briófita também é criptógama, não tem flores, tá? E não tem estruturas que mostram o gameta. Elas escondem o gameta. Não tem semente, a gente sabe disso já, né? São vasculares. Ah, professor, então são os primeiros grupos vasculares? Sim, a gente já sabe, né? Da relação filogenética, daquela árvore filogenética, tá? Bom, vasos condutores de seiva podem ser também chamados de traqueófitas. Possuem vasos, xilema e floema, tá? Então conseguem conduzir a seiva. Por isso elas podem aumentar de tamanho, elas podem ter um tamanho maior, né, do que as briófitas, muito maior, diga-se de passagem, tá? Elas são cormófitas, por quê? Porque elas vão apresentar raiz, caule e folha. São cormos, tá? Cormófita, porque possui divisões estruturais, raiz, caule e folha, tá? Mas elas ainda mantêm um parentesco com as briófitas, porque elas continuam sendo dependentes da água para a reprodução. E por que são dependentes da água para a reprodução? Porque elas continuam tendo gametas flagelados. Elas continuam tendo os anterozoides, olha só. E esses anterozoides nadam até a oosfera, por isso que precisa da água para a fecundação. Tá legal? Tipo as briófitas, tá? Então, mantém esse momento aí reprodutivo, tá? Bom,
Embriófitas, porque elas têm embrião multicelular. E matrópico, né? Matrotrópico, ou seja, escondido, tá? Tá ali, grandinho, e está dentro de uma estrutura feminina. Beleza? Muito bem. Bom, aqui eu já quero destacar para vocês um fato importante, tá? O caule das briófitas, professor, das pteridófitas, samambaia em especial, elas têm rizoma. É um caule que cresce na horizontal. Legal? Caule que cresce na horizontal. Muito bem. Aqui tem uma característica marcante do grupo. Os vasos condutores de seiva fazendo com que elas possam crescer. Aqui, as pterófitas, samambaias, muito clássico, né? Aqui a gente vai encontrar os soros, que são conjuntos de esporângios. Grava isso, tá? Aqui tem uma folhazinha jovem, um báculo. Esse báculo aqui, uma folha jovem, vai então gerar uma folhazinha um pouco maiorzinha, né? Onde tem os filóides, tá? E atrás desses filóides vai ter o soro. Bom, aqui a pterófita, a samambaia, que vai ser o grande representante do nosso grupo. Aqui a gente vai encontrar a fase do esporófito, a samambaia em si. Olha só, raízes, o caule, rizoma, a folha composta de filóides, o báculo, tá? Tem o báculozinho aqui. E aqui tem a fase do gametófito. Então, essa é a fase esporofítica, essa é a fase gametofítica. Sendo que a fase gametofítica ela tem 1 centímetro, então é pequeno, mas dá para ver, né? E esse gametófito se chama protalo. Tá? E esse protalo é onde nós teremos a formação dos gametas. Mas calma, a gente vai falar sobre isso. Antes, eu queria apresentar para vocês a avenca. Olha a garotinha aqui chamada de avenca, tá? Essa é o licopódio, a plantinha de licopódio. Ela até parece um pinheirinho, né? Muitos chamam isso de pinheirinho, mas não é, porque pinheiros são gimnospermas. Isso aqui é um licopódio. Essa daqui é a selaginela. A selaginela geralmente também é chamado de pinheirinho, tá? Nesse caso não é um pinheiro, é uma pteridófita, tá bom? A cavalinha, que é muito usada para fazer chá, tá? Então, muitos usam a cavalinha como uma planta medicinal. Veja que aqui está tendo uma reprodução assexuada da cavalinha, tá? Falando em reprodução, vamos entrar na reprodução, que é o ciclo reprodutivo. Vamos lá? Da pteridófita. Mas lembre-se, o ciclo reprodutivo, ele vai falar de quem em especial? Vai falar de quem? De quem? De quem? Da samambaia. A gente vai falar do ciclo da samambaia, tá? Nós temos a fase do esporófito e a fase do gametófito. Tá? Você sabe, a fase do esporófito é a samambaia em si. A fase do esporófito é o protalo. E aí a gente já pode passar para vocês. Aqui a gente inverte um fato, tá? Lá nas briófitas, o gametófito é duradouro e o esporófito é passageiro. Aqui é o contrário, tá? Então, daqui para frente, a gente fala que a fase E, que é a fase do esporófito, é maior do que a fase G, que é do gametófito, tá? Então, grava isso, por favor. O único que tem invertido é briófita, G maior do que E. Aqui, e todos daqui para frente, é assim. A fase do esporófito é a fase duradoura, é a fase permanente, é a fase que vai ficar ao longo de ciclos, tá? E a fase G é a fase passageira. Tá, como assim, professor? Vamos lá. Aqui, nós já temos uma samambaia. A samambaia é a fase do esporófito, é a fase duradoura, tá? Nessa fase esporofítica, quando está pronto, né, sexualmente falando, essa plantinha começa a gerar os soros. E o soro é um conjunto de esporângio. E esse esporângio, por meiose, vai gerar o quê? Os esporos, tá? Então, as bolinhas que ficam atrás da folha são os soros, que por meiose formam os esporos, que germinam. E aí vai formar um protonema. Protonema é um conjunto de células em desenvolvimento, né? Que vai gerar o prótalo ou protalo, tá? Você pode encontrar com a palavra acentuada, assim, protalo, ou sem. Aliás, essa aqui é prótalo, desculpa, ou sem acentuação é o protalo, que é o gametófito, hermafrodita. Ou seja,
Tanto o anterídeo quanto o arquegônio estão na mesma estrutura. Então, o gametófito é hermafrodita. O anterídeo produz anterozoides, o arquegônio produz oosfera. Lembra de anterídeo, anterozoide, arquegônio, oosfera. Oosfera e anterozoide são os gametas, que foram formados por mitose. E aí eles se encontram. Mas quem é o responsável por fazer o encontro? Matou a charada. Eu tenho certeza que você pensou na água. Bom, professor, então isso aqui é dependente da água para a fecundação? Exato. Tá? Então isso aqui é uma dependência da água para a fecundação. Fecundou, gerou o zigoto gera o embrião, que vai desenvolver o esporófito por mitose. Tá? E aí esse esporófito que está crescendo, vai se tornar uma plantinha, tipo uma samambaia, mas pode ser um licopódio, pode ser uma selaginela, tá? Pode ser uma cavalinha. E aí ela vai ter raiz, são chamadas de raízes adventícias, vai ter um caule, o rizoma, e vai ter a folha, que é uma folha composta por filóides, que então vão formar os soros, e esses soros vão desenvolver os esporângios. Tá? Aqui está a fase do esporófito, fase permanente, duradoura, fase do gametófito, fase passageira. Por quê? Porque conforme o esporófito cresce, o gametófito desaparece. Beleza? Muito bem. Um detalhezinho, tá? Essa estrutura, ela é fotossintetizante, tá? Então, é uma lâmina verdinha que faz fotossíntese. Isso faz com que ela acumule uma reserva. Reserva essa importante para desenvolver o esporófito no começo do seu desenvolvimento, tá? Samambaia e os soros, só para a gente reforçar o fato, né? Aqui estão os soros, tá? Que é um conjunto de esporângios, tá? Aqui dentro é que formam os esporinhos, beleza? Bom, essa fase, então, é uma fase que chamamos de ciclo haplodiplobionte, ou ciclo diplobionte, né? Por alternância de gerações. Tá legal? Fechando a nossa aula. O que os dois têm em comum? O que as briófitas e pteridófitas têm em comum? Elas são isosporadas, ou seja, tanto briófita quanto pteridófita, os esporos são do mesmo tamanho, tá? Então, isosporada, esporo do mesmo tamanho. Dispersão realizada pelo vento, os esporos, são criptógamas, né? Não têm estruturas reprodutoras visíveis. Tem fecundação dependente da água e não tem flor, não tem semente e não tem fruto. Beleza? Bom, assim a gente pode então fechar. Falamos das briófitas e das pteridófitas, tá? Na mesma aula. Tá bem? Tem 2 exercíciozinhos para você fazer e assim que você fizer exercício, galera, por favor, qualquer dúvida, tem um livro ou tem o recurso do professor. Manda lá pelo WhatsApp, tá? Que a gente consegue responder na medida do possível. Beleza? Valeu, galera! Bons estudos daqui para frente. Um abraço. Tchau, tchau.